pessoal! Cá estou eu aqui mais uma vez para conversar com vocês de algum assunto de história, né? Hoje no História na Telinha o assunto é super, ultra, mega especial porque foi demanda de vocês. A gente perguntou no sábado passado, se vocês conheciam a história do Cais do Valongo. E a gente se surpreendeu como mais de 80% das pessoas que responderam não conheciam a história do Cais do Valongo. Então, cá estou eu para explicar, super montada até na camisa da Atlética, bem historiadora, para poder explicar as histórias para vocês da história do Cais do Valongo, o que aconteceu com ele, como ele foi redescoberto. Então, cá estou eu para falar sobre isso. Enfim, falar sobre Cais do Valongo é falar sobre o período colonial, é falar sobre século XVI, XVII, XVIII, XIX, enfim, é esse periodinho aí que vocês sabem que eu sou fã. Então, vamos lembrar algumas coisas aqui. A gente vivia aí, o nosso sistema de trabalho era o sistema escravista. Então, obviamente, o Brasil recebia aí, todo ano, um grande número de escravos. E ele tinha certos portos que ele recebia. E aqui no Rio de Janeiro não era diferente. A gente recebia bastante escravos aqui no cais ali da Praça 15. Na historiografia, a Praça 15, antes de ter o nome de Praça 15, porque é em homenagem à Proclamação da República, ela tinha outro nome e a área da Praça 15 era conhecida como Praia do Peixe. Então, até ali, a meados de 1770, todo mundo que queria desembarcar aqui com seus escravos, vindos do tráfico de escravos, né, do comércio de escravos, antes não era tráfico, não estava proibido. Então, que queria comercializar escravos, desembarcava com eles na Praça 15. E ali na Praça 15 a gente tinha do lado a Rua Direita, atual 1º de Março, que era onde tinha a compra e venda de escravos, além de casa de engorda. Tinha todo um aparato ali, tínhamos uma espécie de hospital com o nome de Lazareto, né, que cuidava da galera que estava doente. E essa galera só tinha duas opções: ou você melhorava para trabalhar, né, de maneira escrava, ou você morria. Quando você morria, você era enterrado no cemitério aí dos Pretos Novos. Não era um cemitério bonitinho, com lápide e tudo mais, não. Como é que funcionava? Vou explicar aqui. Abre uma vala comum, pega os corpos das pessoas que morreram, taca ali dentro. Ou você enterra, ou você incinera. Normalmente eles optavam por incinerar os corpos. Só sobrava poucas coisas sobravam, né? Enfim, temos ali 1770, 1781, temos uma elite portuguesa. Vamos lembrar que ainda não tinha vindo a família real. Temos uma elite portuguesa que circulava por aqui e o principal lugar de passeio deles era a Praça 15. Então, essa elite passou a ficar muito incomodada de fazer seus belos passeios no centro da cidade e ter que lidar com desembarque de escravos, comércio de escravos. Como assim? Ambiente muito, muito poluído. Não quero isso, não quero ver isso. Eu tenho meus compradores para fazer isso. Eu não preciso eu mesmo olhar isso. Enfim, com essas reclamações aí, vemos assim a elite se movimentar para tirar dali o comércio de escravos, mas não terminar com eles, porque muita gente precisava dos escravos e muita gente ganhava dinheiro com os escravos, tá, gente? Então, em 1774, a gente tem aí o Marquês de Lavradio. Sim, gente, a Feira de Lavradio, Marquês de Lavradio, mesmo nome. O Marquês de Lavradio, que era vice-rei do Brasil, chega e fala: ok, já entendi que vocês não gostaram, não encham mais meu saco, o que eu vou fazer? Então, galerinha do comércio, desembarque de escravos, vocês todos vão sair daqui da Praça 15 e vão lá pra Enseada do Valonguinho, vão ficar lá na Praia do Valongo, longe da vista de todo mundo, e vocês vão desembarcar lá e fica tudo certo. Show! Ele decretou isso em 1774. E aí que começa a nossa história sobre o Cais do Valongo. O comércio passou pra lá, o hospital, o lazareto, ficou pra lá, pra ser região. Porque era uma região que não era muito ocupada, a elite não se importava muito com aquela região, não pretendia ocupar aquela região. Então era uma região de difícil acesso dessa galera, que poderia ser feito as coisas lá. Bom, mandou aí construir. Aí isso já é com Dom João aqui, Parará. 1811, família real já veio, já desembarcou na Praça 15, já se ocupou, já põe-se na rua, já foi tudo, gente. E aí,
em 1811, a gente tem a construção do nosso Cais do Valongo. Gente, de 1811, que foi a data que o cais foi construído, a 1831, que é quando a gente tem o fechamento dele, devido à proibição da Inglaterra, né, do tráfico internacional, do comércio internacional de escravos. Gente, nesse período de 20 anos, circularam estima-se, né, de 500 mil a 1 milhão de africanos e africanas retirados do seu continente, dos seus países, das suas tribos, das suas famílias, para virem trabalhar aqui de forma escrava. Né? É uma coisa muito pesada de se falar, né? Mas é uma coisa muito necessária de trazer. Né? Trazer essa lembrança, porque a gente vê um apagamento histórico muito forte. Então é necessário tocar nesses pontos, é necessário tocar nos problemas que a gente teve na construção da nossa história, na construção do nosso país, pra gente melhorar, né? Sermos mais realistas. Bom, ali a gente teve, né, de 500 a 1 milhão de pessoas circulando por aqui. Mas eles não ficavam somente aqui. Eles também iam para a região ali da Bacia Latina. Então eles iam para a nossa região sul do país. Eles iam para o Uruguai, eles iam para o Paraguai. Podiam chegar até a Argentina. Então essa galera, ela entrava aqui e ela é distribuída. Isso é muito, muito, muito bizarro, gente. E como eu falei, em 1831, a gente tem aí o comércio. A Inglaterra falando, não tem como, não vai fazer mais comércio internacional. Quero a abolição pra ontem. Não porque ela era boazinha, tá? Porque ela tinha interesses em vender coisas. Mas, mesmo assim, essa área aí do Cais do Valongo continua sendo uma área de compra e venda de escravos, de desembarque de escravos, de hospital, de tudo. Gente, a área não mudou, sem brincadeira. Ainda fala que aumentou o consumo, que saiu de 15 mil pessoas procurando escravos para 30 mil. Então a gente tem aí o tráfico internacional de escravos e o tráfico regional de escravos. Temos esses dois tipos, nada bacana. E além do cais, obviamente, eu quero falar com vocês das coisas que construíam, né? Estavam juntas com esse cais, que construíam aí o complexo de compra, venda de escravos. Como eu falei, a gente tinha os hospitais, né? Hospitais. Eram os lazaretos, que eram locais para onde enviavam os escravos, né? Os africanos e africanas que vinham doentes, né? Ou que ficavam doentes no trajeto. Eles iam para esses lugares. Eu já falei, tinha as duas opções. Quando a gente fala da segunda opção da morte, a gente tem um cemitério muito voltado para eles que deram o nome de Cemitério dos Pretos Novos. O nome, obviamente, Pretos Novos, é voltado para a expressão que se falava. Que tinha chegado mais gente, são os Pretos Novos que vamos usar aqui. E por isso com esse nome. A galera que ia para esse cemitério, já falei, vala com a mão, taca todo mundo e incinera de uma forma assim super humanizada, gente. Nossa! Isso é deboche, tá? Pra quem não entendeu, isso é deboche. Não é forma humanizada. E esse cemitério ocupou boa parte ali, que a gente vai chamar depois do bairro da Gamboa. Então, um bairro, gente, foi construído em cima dessas pessoas que morreram. Um bairro. Vocês conseguem imaginar isso? Andar no centro da cidade e depois se imaginar o que estava embaixo do centro da cidade do Rio de Janeiro? Fica essa reflexão. Precisamos imaginar onde estamos andando, onde estamos pisando e por que estamos fazendo isso, o que foi tirado dali, apagado dali, para ocupar esse lugar agora. É disso que a gente está falando aqui. Bom, em 13 de maio, presta atenção na data, de 2005, foi fundado o Instituto de Memória e Pesquisa dos Pretos Novos, no lugar onde era o Cemitério dos Pretos Novos. Para quem não sabe, o Cemitério dos Pretos Novos fica localizado aqui, hoje na atual Rua Pedro Ernesto. E o Instituto dos Pretos Novos fica na Rua Pedro Ernesto, número 36. Para quem quiser visitar, super indico. São eles responsáveis também pelo tour na Pequena África, que é todo esse complexo aí em torno do Cais do Valongo, que vale muito a pena visitar. Enfim, seguindo nossa história, que a nossa história do Cais do Valongo não acabou, a gente tem aí em 1843 o aterramento do nosso Cais do Valongo, que, né, tráfico foi proibido, vamos dar uma outra carinha pra cá, vamos ressignificar esse lugar.
Porque o Rio de Janeiro já tinha crescido. Então essa área também já tinha outro interesse voltado para ela. E eles aterram o Cais do Valongo, aterram assim 60 centímetros. Se vocês conseguirem ir visitar, principalmente depois do Coronga, irem visitar, vocês vão ver a diferença no chão, tipo de pedra, né? E ele foi aterrado para quê? Para construir um novo cais para receber a futura esposa do Pedro II, nossa imperatriz Teresa Cristina. E aí rerbatizaram o lugar e ficou sendo o Cais da Imperatriz. Ressignificamos, mudamos o nome para Cais da Imperatriz. Ai, Ana, isso significa que tirou todo mundo dali, não tem mais comércio de escravos. Não. Continuamos tendo aí um comércio de escravos frequente na região. Além disso, essa região, né, ali da Gamboa e tudo mais, virou uma região onde os escravos que trabalhavam na cidade, né, moravam e trabalhavam. Sejam eles cativos, sejam eles livres, seus descendentes, sejam eles cativos, sejam eles livres, continuaram ocupando as mesmas áreas. Ali, aquela área. Normalmente, eles trabalhavam muito no porto, que era muito próximo, com embarque, desembarque de carga, com venda de alimentos. Enfim, temos muita coisa aí, gente. E agora eu vou falar do último aterramento, do último apagamento, que acho super necessário. Eu queria ressaltar aqui pra vocês que em 1888 a gente teve a abolição da escravatura. Mas essa abolição não tirou dessa região que eu falei, da região da Gamboa ali, da zona portuária, o caráter dela, que era um espaço de circulação e moradia da população negra. Não tirou dali, muito pelo contrário. Ali foi se aglomerando e ficando mais gente e se juntando mais pessoas da população negra, da cultura africana. E a gente vê surgir ali um lugar de resistência. E de afirmação cultural também. Enfim, vou falar por último do último aterramento, obviamente. E ele acontece quando Pereira Passos faz as reformas urbanas aqui no Rio de Janeiro. Ai, Ana, ele falou que fez as reformas urbanas porque ele queria melhorar a cidade, na saúde. Não. Todo aterramento, todo governo, quando muda, tem seu projeto de história, de memória, do que ele quer deixar e do que ele quer apagar. Ter aterrado o Cais da Imperatriz e, por consequência, aí, o Cais do Valongo não foi coincidência. Eram duas coisas que a nossa república queria apagar, né? Apagar o período monárquico e apagar, na lembrança das pessoas, o período da escravidão. Eles não queriam lidar com isso no início. A gente vê que até hoje a gente tem dificuldade de lidar com esse assunto. E esse apagamento foi um apagamento histórico muito importante. A gente ficou apagado aí ao longo do século XX inteiro, até que chegamos nos anos 2000, 2010. Rio de Janeiro, cotado para fazer aí Jogos Olímpicos. Vamos melhorar a cidade, precisamos dar uma outra cara, outra reforma urbana tendo seus objetivos, né, gente? Escavando. O que é isso? É o Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz. Ele foi achado em 2011, 2010 para 2011, né, nas escavações ali na zona portuária. E é super necessário falar disso. Que quando ele volta uma disputa de memória. Volta uma disputa de narrativa. Volta uma disputa até pela localidade, pelo significado dela, né? E, por fim, né, eu queria falar pra vocês do complexo, como eu falei, que forma ali o Cais do Valongo. E existe um complexo muito maior, que foi apelidado no século XX, né, por Heitor dos Prazeres. Toda essa zona da Gamboa e tudo mais que cerca ali o Cais do Valongo foi apelidada de Pequena África. E, gente, a Pequena África tem o porquê. Como eu falei, era um lugar de construção e de resistência da cultura africana. É ali que se passava conhecimento de pai para filho, de vô para neto, quando possível, né? E era um lugar de afirmação cultural. Ali você podia, sabe, ficar com as suas raízes no Rio de Janeiro, que tentava apagar seu passado, apagar suas raízes, apagar o que fizeram com seus ancestrais. E isso significa muito, gente. Muito. Quando se traz de volta o Cais do Valongo, você traz de novo um olhar para essa região
Você traz o olhar de novo para essas narrativas. Você traz o olhar para tudo. Então, assim, nós, de História para Dois, achamos super necessário trazer esse assunto para vocês repensarem, né? Olharem de forma diferente os monumentos que cercam a gente. O porquê daquela estátua, o que ela representa, que história ela quer contar, que história ela tá querendo apagar. A gente tem sempre tudo isso. E é isso, gente. Eu queria falar com vocês de algumas coisas que cercam aí a pequena África. A primeira coisa que eu queria falar é... Eu tenho uma professora chamada Kela Greenberg, que foi nossa professora na graduação. E ela desenvolveu com outros professores aí um projeto chamado Projetos Passados Presentes, muito voltado para essa parte da nossa história. Eles lá têm o roteiro da Pequena África com todos os lugares importantes que você tem que ir para conhecer essa história, essa narrativa que não está aí nos nossos livros didáticos. Outra coisa, vocês querendo fazer esse roteiro, temos aí o Instituto dos Pretos Novos disponibilizando visitas guiadas. Vão visitar o Instituto dos Pretos Novos, vão fazer essas visitas. E, claro, não percam aí o sambinha da Pedra do Sal, até porque nós temos lá o Quilombo da Pedra do Sal. E temos um QR Code, como já diria Kela Greenberg e Marta Abreu. Temos um QR Code lá que vocês podem ler com o celularzinho, né? Botar ali o celularzinho e vocês vão saber um pouco mais da história do lugar. Vocês precisam saber a história do lugar onde a gente tá pisando, gente. Isso é super, ultra, mega importante. E temos também a revista do Valongo, que conta a história do Valongo, disponível no IFAM. Inclusive, eu montei essa aula em cima. E eu queria falar aqui no finalzinho dessa aula, dizer que nosso Cais do Valongo, ele é um patrimônio histórico da humanidade declarado pela Unesco em 2018. E eu tenho uma tia que participou, né, ela trabalhava no IFAM, né, da elaboração do projeto para enviar para o Cais do Valongo ser declarado. Então fica aqui meu beijo pra tia Rosana, incrível. Eu tô aqui falando e eu espero que vocês todos tenham gostado, que vocês passem a visitar muito mais esses ambientes, ocupar muito mais esses ambientes e se questionar sobre a história dos ambientes que vocês frequentam. E até mesmo sobre a historiografia, né, que a gente aprende. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijos.